O cartão conexão que está aí no bolso da cadeira da frente. Você preenche ao longo do restante do culto e no final do culto você coloca novamente aí nesse bolso da cadeira, que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher assim que terminar este culto. Meus amados, hoje vocês perceberam que não teve esboço, né? Isso é um fato raro. Na verdade, hoje eu não iria pregar. Quem ia pregar hoje era o evangelista Rubens. Já estava tudo certo, os esboços já estão ali tudo impressos, mas ele teve um problema de saúde e está bem mal mesmo. Agora de tardezinha ele estava um pouco melhor, né? A Stephanie está aí, mas eu já peço aos irmãos que estejam orando pelo Rubens. Ele vai viajar quarta-feira, não é isso, Stephanie? Quarta-feira ele vai para Bangladesh, né? Vai pregar o nome de Jesus lá, e assim, lá não é um bom lugar para você ir doente, então vamos orar para que Deus abençoe e cure ele completamente, para que quarta-feira ele possa estar apto a viajar. Então, eu descobri que eu ia pregar hoje, né? Isso para mim que sou estruturado, isso é uma coisa muito séria, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. O tema da mensagem de hoje é um tanto forte, né? A ponto de explodir. Já deu para entender sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre o quê? Começa com... Sério que eu sou paciente? Na verdade é o contrário da paciência. Vamos falar sobre estresse. Estranho. Aí eu estou... olhando para essa panela de pressão, ela reflete um pouquinho como eu estou me sentindo. Eu não sei se você se identifica com a imagem. Mas, por exemplo, hoje, quando eu soube que eu ia ter que pregar hoje, né, porque normalmente eu demoro 4 a 5 dias preparando a mensagem. Então, quando eu descobri hoje, de 10 horas da manhã, que eu ia pregar, mas de 10 horas da manhã eu tinha um casamento ainda para celebrar, e o casamento eu só consegui celebrar de meio-dia. E depois eu fui preparar a mensagem. Então na hora eu fiquei o quê? Estressado. Não é com raiva, é estressado, tenso, né? E aí eu cheguei em casa e digo, meu Deus, chega aí com misericórdia. O que é que eu vou pregar hoje de noite? E aí eu pensei, poxa, por que eu não falo sobre isso que eu estou sentindo? Estou sentindo o quê? Estresse. E aí eu pensei, poxa, esse é um bom tema para a gente tratar hoje à noite. Só que aí depois eu pensei assim, mas eu não tenho autoridade, eu não estou com autoridade para falar sobre estresse hoje. Na verdade, nos últimos dias eu não estou muito bem para falar sobre estresse, porque eu não me sinto a pessoa correta para estar falando de como não ter estresse ou como não ficar estressado. Quem vive perto de mim sabe do que eu estou falando. E aí eu já ia desistir, mudar para outro tema. Aí foi quando eu senti algo que diz assim, então você precisa falar sobre isso, porque você precisa ser ministrado sobre isso. Então, se você está aqui hoje, então deixa eu pedir desculpa a você e quero dizer que a mensagem de hoje é para mim. Tá certo? Agora, se só por um acaso você andar estressado também, então a mensagem também é para você. Tem alguém aqui que anda estressado nos últimos dias? Levante a mão aí. Misericórdia. Eu pensei que eu ia pregar só para mim, então eu vou compartilhar com vocês também, tá certo? Sobre estresse, eu não vou passar o áudio porque não é próprio, mas você já deve ter visto aí. Eu lembrei demais de um áudio que eu vi um dia desse, de uma irmã que está lendo o texto sobre os frutos do Espírito. Quem já ouviu esse áudio? Tá popular esse áudio, hein? Ela começa... e o fruto do Espírito Santo, aí ela diz, e a paciência. Eu quero frisar sobre a paciência. E aí depois ela solta os cachorros no filho dela, né? Mãe! Eu me lembrei muito desse áudio hoje. É pena que tem algumas coisas impróprias que ela diz quando perde a paciência, que não dá para a gente passar um áudio aqui. Então nós vamos falar sobre estresse, né? A ponto de explodir. Então vamos começar o seguinte, Vamos começar lembrando que estresse não é o nosso problema, já que você se identificou comigo.
Então, o estresse não é o nosso problema. Estresse, na verdade, é o sintoma do problema que nós temos, ou dos problemas que temos. É como a febre. A febre, ela não é uma doença em si. A febre, ela denuncia que existe alguma coisa errada com o seu corpo, alguma infecção, alguma inflamação, e aí vem a febre. Mas você controla a febre porque se ela subir demais, dá problema. Mas você tem que tratar a origem, a causa da febre. A mesma coisa é o estresse. A gente fica estressado, não é por ficar estressado. Existem algumas coisas que geram esse estresse. Normalmente as causas de estresse, essas causas partem de crenças falsas, de entendimentos errados que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito dos outros, a respeito de Deus. E esses entendimentos errados fazem com que a gente faça as coisas erradas, age errado ou reage errado. E aí termina entrando em uma situação de estresse. Por isso que hoje nós queremos olhar um pouco abaixo da superfície. Nós não queremos falar só do estresse, mas daquilo que gera o estresse e daquilo que nós podemos fazer para evitar o estresse. É por isso que eu digo, a mensagem é para mim. Eu estou precisando disso que eu vou falar. Se servir para você, amém, nós compartilhamos com você também. Então, já que eu não sou a pessoa ideal para ser exemplo em como não ser estressado, então nós resolvemos basear nossa mensagem em alguém que com certeza é exemplar nisso. Jesus. Ninguém melhor do que Ele. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a como ter uma vida livre de estresse. É impressionante quando você lê a Bíblia e é maravilhoso você ver o quão calmo, sereno e tranquilo Jesus era. Apesar das pressões que ele sofria, apesar das críticas, das calúnias, da perseguição, apesar do pouquíssimo tempo que ele tinha para si mesmo, apesar de estar sempre cercado de muita gente, apesar da incompreensão, dos preconceitos, Jesus demonstrava ser uma pessoa calma, sereno e tranquilo. Então vamos aprender com Jesus como nós podemos nos estressar menos, ficar mais calminhos. Então a pergunta que eu quero fazer e responder ao longo da mensagem de hoje é o seguinte: qual a estratégia de Jesus para lidar com o estresse? Esse tem autoridade. Qual a estratégia de Jesus para lidar com o estresse? Eu não vou mandar você completar no seu esboço, eu ia mandar, mas lembrei que você não tem esboço, né? Não se estresse por causa disso, viu? Primeiro, Jesus praticava o princípio da identidade. E esse princípio diz: preciso saber quem eu sou. Parece que não tem nada a ver com estresse, mas você vai entender que tem. Jesus praticava o princípio da identidade. E o princípio da identidade diz: eu preciso saber quem eu sou. A menos que você resolva essa questão, a menos que você identifique quem você é, você vai ser um alvo fácil para o estresse. Uma das compreensões equivocadas que geram estresse muita gente pensa assim, se não pensa conscientemente, mas pensa inconscientemente, pensa assim: eu preciso ser o que as pessoas esperam que eu seja. E aí você passa a sua vida inteira tentando se moldar a uma forma que os outros fizeram para você. Você está tentando agradar as pessoas em ser o que você não é, tentar ser o que os outros querem que você seja. E isso gera muito estresse. Muitas vezes você vai contra a sua natureza para tentar ser alguma coisa que os outros esperam que você seja. Sabe, a gente sofre essa pressão o tempo todo. Algumas pessoas querem botar pressão e dizer assim: você tem que ser uma mãe, para ser mãe tem que ser assim, para você ser pai tem que ser assim, para você ser líder você tem que ser assim, para você ser pastor você tem que ser assim. Eu sofro muita pressão a respeito disso, porque eu não me encaixo muito naquilo que a maioria pensa sobre pastor, na imagem do pastor. Eu digo: poxa, mas Deus me chamou como eu sou. Então Ele quer um pastor do jeito que eu sou. Mas as pessoas pressionam muito. Não, o pastor tem que fazer assim, tem que falar assim, tem que se vestir assim. É muita pressão. Sabe, Jesus, Ele não tinha nenhuma dúvida acerca da sua identidade.
Ele sabia exatamente quem ele era. Por 18 vezes nas Escrituras, Jesus define a si mesmo. Você já leu o Novo Testamento, você já viu várias vezes, ele diz, eu sou a luz do mundo, ele diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, sou o fim, eu vim do Pai, para o Pai tornarei. Ele fala pelo menos 18 vezes, definindo a si mesmo. Não há dúvidas na mente de Jesus acerca de quem ele era. E isso o livrava de grande parte do estresse que nós temos hoje. Ele sabia quem ele era. Ele não tentava ser alguém que ele não era. João capítulo 8, versículo 18, a parte A diz assim: eu testemunho acerca de mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele fala a respeito dele mesmo. Ele se define. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não dependo da opinião das outras pessoas para saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu falo a respeito de mim mesmo, eu defino a mim mesmo. Ouça bem, se você não sabe quem você é, se você não tem resolvido essa questão de identidade, outras pessoas vão acabar fazendo isso por você, através de pressão. Elas vão colocar você numa forma, vão apertar você, até que você se torne alguma coisa parecida com o que elas acham que você tem que ser. E quando você tenta ser o que você não é, isso causa um enorme estresse. Tente imitar alguém que não é você. Tente fazer igual o outro faz, falar igual o outro faz, igual o outro fala, e você vai experimentar estresse. Então, o primeiro passo para vencer o estresse é encarar a verdade acerca de si mesmo. Conheça seus pontos fortes, conheça seus pontos fracos. Veja o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer. O que você sabe fazer, invista e desenvolva e se torne cada vez melhor. Aquilo que você não sabe fazer, que você não tem habilidade nenhuma, aceite que você não tem, não se sinta inferior porque você não sabe. Você não é obrigado a ter todas as habilidades. Você não é obrigado a saber fazer tudo que os outros sabem fazer. Como pastor, por exemplo, tem muita coisa que outros pastores fazem muito bem que eu não sei fazer. Eu não vou ficar aqui tentando pregar como o Cláudio Duarte, fazendo todo mundo rir toda hora, porque vai ser ridículo. Eu tenho o meu jeito de ministrar. Você tem o seu jeito de fazer as suas coisas. Então você precisa encarar a verdade sobre quem você é, sobre suas habilidades, sobre o que você é forte, sobre o que você é fraco. Você precisa aceitar-se, valorizar-se e amar-se e não se preocupar com aquilo que você não é. Quando você resolver isso, você irá acabar diminuindo parte do estresse na sua vida. Porque você não vai estar preocupado com o que os outros pensam de você ou com o que os outros querem que você faça. Então, assim como Jesus, esteja firme na questão da identidade. Quem é você? Não deixe que os outros definam isso. Deus definiu isso. Descubra isso e viva isso. Segundo princípio que Jesus praticava e que o livrava do estresse, Jesus praticava o princípio da dedicação. E esse princípio diz, eu devo saber a quem estou tentando agradar. A segunda causa de estresse na vida das pessoas é quando você está tentando agradar a todo mundo. E obviamente, você não consegue agradar a todo mundo. Então esse é o princípio da dedicação. Eu preciso saber a quem estou tentando agradar. Porque na vida é assim, você não consegue agradar todo mundo. Na vida é assim, para um grupo você é um herói, para um outro grupo você é um crápula, para um grupo você presta, para outro grupo você não presta. Você é a mesma pessoa, mas uns amam você, outros odeiam você. Uns são atraídos por você, outros não querem chegar perto de você. O meu exemplo pessoal aqui na igreja, por exemplo.
Eu tenho certeza que tem pessoas que estão decidindo fazer parte dessa igreja porque se identificaram com uma forma como eu ministro aqui, por exemplo. Mas também sei que tem pessoas saindo da igreja porque não gostam mais da forma como eu ministro. Então, a mesma pessoa que é capaz de atrair alguém é capaz de expelir alguém. Você não pode agradar a todo mundo. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que me odeiam. E se eu for focar nos que não gostam de mim, nos que não gostam, não concordam com o meu jeito de ser, isso vai gerar muito estresse. Uns amam minha forma de liderar, outros detestam minha forma de liderar. E aí? Se eu correr para agradar aqueles que detestam, aí aqueles que me amam vão parar de me amar e vão me detestar. Você não pode agradar todo mundo. Diga isso para a pessoa do seu lado. Você não pode agradar todo mundo. Entenda uma coisa: nem Deus agrada todo mundo. Tem duas pessoas orando e uma diz: Senhor, manda chuva porque esse tempo está muito seco e está muito quente. Aí tem outro dizendo: Deus, não manda chuva hoje não, porque eu vou sair, não queria que estivesse chovendo. Qual dos dois Deus vai agradar? Qual dos dois Deus vai atender? Um ora: Senhor, faz o Flamengo ser campeão. Outro diz: Senhor, faz o Vasco ser campeão. E aí, Deus vai atender a quem? Eu particularmente acho que Ele não vai mexer nessa história, mas tem gente que ora. No primeiro turno das eleições tinha gente orando: Deus, faz a Marina ir para o segundo turno. Tinha gente orando: Deus, faz o Aécio ir para o segundo turno. E a Marina não foi, teve um bocado de gente que não gostou. E agora no segundo turno tem uns orando por Dilma, tem outros orando por Aécio. E aí? Será que Deus pode atender a todo mundo? Apenas um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer: agradar a todo mundo. Com Jesus, esse assunto era uma questão resolvida. João capítulo 5, versículo 30. Olha só: não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, Ele está certo, Ele está firme. Ele sabe a quem está agradando, a quem está tentando agradar. Ele sabe para quem Ele está servindo. Ele diz: eu não estou fazendo nem a minha vontade, quanto mais dos outros, estou fazendo a vontade daquele que me enviou, e ponto. Jesus tinha uma única audiência, uma única pessoa a quem Ele tentava agradar, e essa pessoa era Deus. Isso torna a vida muito mais simples. É muito mais simples você viver para agradar apenas uma pessoa. E se essa pessoa é Deus, é mais simples ainda. Mas Deus é muito exigente. Não! Difícil é agradar a gente. Agradar a Deus não é difícil, não. Eu já falei aqui outras vezes sobre esse exemplo, mas sempre que eu falo sobre isso eu me lembro. Agradar pessoas é difícil, sabe por quê? Porque as pessoas mudam o tempo todo. Você vai fazer uma coisa hoje para uma pessoa certa que está agradando, ela não gosta mais daquilo. Agora, aquilo que Deus gostava 2000 anos atrás, Deus gosta hoje, vai gostar daqui a 1000 anos. Aquilo que Deus mandou fazer há 4000 anos atrás, Ele continua mandando fazer hoje e vai mandar daqui a 1000 anos, se ainda estivermos por aqui. É muito mais fácil você agradar alguém que não muda como Deus. Então Jesus estava livre de estresse porque Ele só tinha a preocupação de agradar uma única pessoa, e essa pessoa era o Pai. E Deus não muda. Então Jesus não tinha estresse. Ele não estava preocupado em agradar os fariseus, os escribas, os discípulos dele. Não. Ele só estava preocupado em agradar a Deus. Nada mais o incomodava. Nada mais o distraía. Somente agradar a Deus. Faço a vontade daquele que me enviou. Isso torna a vida muito mais simples. Uma das razões pelas quais Jesus não viveu estressado é porque Jesus nunca teve medo de rejeição e nunca teve necessidade de aprovação como nós temos. Todos nós temos medo de rejeição e necessidade de aprovação. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos essas coisas. E isso causa muito estresse. Medo de ser rejeitado. Medo de não gostarem de você.
medo de não gostarem do que você fez ou como você fez, necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Jesus não tinha isso, e isso o tornava alguém livre de estresse. Ele sabia quem ele era e sabia a quem estava tentando agradar. Agora deixe-me perguntar a você: você está dependendo da aprovação de quem para ser feliz, para se sentir bem? É da aprovação de quem que você anda dependendo? De pessoas, de muitas pessoas, ou de uma só pessoa que é o seu Deus? Pense sobre isso. O problema é, você não precisa da aprovação de todos, e também você nunca terá a aprovação de todos. Terceiro princípio que Jesus usava, praticava, para viver uma vida livre de estresse. Jesus praticava o princípio da priorização. Princípio da priorização. E esse princípio diz: eu devo saber o que estou tentando realizar. Saber quem eu sou, saber a quem estou tentando agradar. E o terceiro princípio, saber o que eu estou tentando realizar. O princípio da priorização. Você não tem tempo para fazer todas as coisas. Então, se você não tem tempo para tudo, você tem que saber o que é que você vai fazer com a sua vida. Uma das compreensões equivocadas que geram estresse é a compreensão de que ser eficiente é fazer o maior número de coisas num só dia, ou numa só semana, ou num só mês. Tem gente que pensa que ser eficiente é isso, é fazer o maior número de coisas em um curto período de tempo. Isso é ser eficiente. Não era essa a compreensão que Jesus tinha sobre ser eficiente. Ou você será guiado por prioridades, ou você será guiado por pressões. Se você não estabelece prioridades na sua vida, os outros irão estabelecer pressões sobre sua vida. E o que são prioridades e o que são pressão? Prioridade é aquilo que Deus quer que você faça. Pressão é aquilo que os outros querem que você faça. Então você decide, você vai viver por prioridade ou você vai viver por pressão? Você vai viver para fazer aquilo que Deus quer que você faça ou você vai fazer aquilo que os outros acham que você deve fazer? A verdade é que todo mundo tem um plano maravilhoso para a sua vida. Já prestou atenção nisso? Todo mundo tem um plano para a sua vida. Ah, mas eu acho que você devia fazer isso. Ah, mas por que você não faz assim desse jeito? Ah, mas por que você não faz aquilo? Ah, por que você não deixa de fazer isso para fazer aquilo? Todo mundo tem um plano para a sua vida. E se você permitir e tentar viver esses planos, você vai viver estressado sem chegar a lugar algum. Veja o que Jesus fala sobre isso em João 8,14, a parte B. Sei de onde vim e para onde vou. Jesus viveu o que eu chamo de uma vida com propósito. Observe o verso Lucas 4:43. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Foi para fazer isso que Deus me enviou. Jesus sabia exatamente quem ele era, de onde tinha vindo e o que veio fazer. Ele diz: olha, eu preciso anunciar porque foi para isso que Deus me enviou. É muito comum você ler o Novo Testamento e você ouvir Jesus dizendo: eu tenho que fazer isso, eu vim para fazer aquilo, ou então eu não vim para isso. Jesus tinha tudo muito definido na mente dele, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é que ele deve fazer, a quem ele está tentando agradar. E é isso que o livrava do estresse que a gente vive no nosso dia a dia. Tentando ser o que os outros querem que a gente seja, tentando agradar a todo mundo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente só tem conseguido se estressar com tudo isso. Ele tinha o seu propósito claro. Jesus sabia exatamente quem ele era, a quem estava tentando agradar e também sabia o que estava tentando realizar. Agora deixe-me perguntar a você: o que está dirigindo a sua vida?
Prioridade ou pressão? O que é que está dirigindo a sua vida? O que você entende que Deus quer que você faça? Ou aquilo que você acha que os outros querem que você faça? Isso, a segunda opção, vai gerar estresse. Quarto princípio que Jesus praticava e que o deixava livre do estresse ou fazia viver uma vida livre de estresse. Jesus praticava o princípio da concentração. E o princípio da concentração diz: eu devo concentrar-me no que é importante. Eu devo concentrar-me no que é importante. Então, agora que você já sabe quem você é, você sabe quem está tentando agradar, você sabe o que você está tentando realizar, então agora você precisa se concentrar nisso. Se concentrar no que é importante. Não adianta nada eu saber quem eu sou, não adianta nada eu saber quem eu devo agradar, não adianta nada eu saber o que eu tenho que fazer, mas eu não me concentro nisso, eu me concentro em outras coisas. Então o quarto princípio é o princípio da concentração. Eu devo concentrar-me naquilo que eu já descobri que realmente é importante. E eu tenho aprendido através de experiência pessoal de que se Satanás, se ele não consegue levar você a fazer coisas erradas, ele vai desgastar você, levando você a fazer um monte de coisas certas. Você compreendeu a profundidade disso? Se ele não pode impedir você de fazer o que Deus quer que você faça alguma coisa errada, então ele vai distrair você, botando você para fazer um monte de coisas que são boas, mas que não era a prioridade de Deus para você. E aí você vai encher toda a sua agenda com um monte de coisa boa, mas são um monte de coisa boa que vai impedir você de fazer as coisas melhores que Deus queria que você fizesse. São coisas boas em excesso. Isso também vai distrair você, porque você não vai se concentrar naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente faz diferença, naquilo que realmente importa, naquilo que vai durar para a eternidade. Jesus era um mestre em termos de concentração. Ele sabia como se concentrar. Ele se concentrava. A vida de Jesus era como se fosse um raio laser. Você sabe o que é um laser? Laser é luz concentrada em um filete. E quando a luz é concentrada, ela tem o poder de cortar, de furar, de quebrar. A luz dispersa, ela não tem esse poder. Mas a luz concentrada, o laser, ele tem poder. A nossa vida também é assim, uma vida dispersa, onde você tenta fazer tudo, onde você tenta agradar a todos, onde você se perde com tantos compromissos, mas não consegue focar em nada. Essa vida, ela passa despercebida, ela não faz diferença, ela não realiza nada. Agora, se você tem um foco na sua vida, se você descobriu quem você é, se você descobriu que está tentando agradar a Deus, se você sabe o que Ele quer que você faça, se você se concentra nisso, aí a sua vida é como um laser, ela vai fazer toda a diferença. Aí sim, você vai ser relevante, mas você precisa se concentrar naquilo que é importante. Jesus, ele recusava-se ser distraído. Observe Lucas 9:51, fala um pouco dessa determinação de Jesus quando ele sabia o que tinha que fazer. Lucas 9:51 diz assim: como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Estava chegando o tempo dele, ele sabia que tinha as coisas para resolver em Jerusalém, então decididamente ele decidiu. Agora tente impedir. Ninguém o tirava dos seus propósitos. Ele estava focado, ele estava concentrado, ele estava decidido. Jesus é persistente, ele é determinado, ele é concentrado, por isso ele mudou o mundo. E por isso ele vivia uma vida livre de estresse. O apóstolo Paulo aprendeu direitinho com Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa só faço. Muito interessante quando Paulo diz isso. Irmãos, uma coisa só eu faço. Essa semana eu disse isso para uma pessoa. Eu disse: olha, uma coisa só. Eu lembrei do que Paulo tinha dito. Uma coisa só eu faço. Não dá para a gente fazer tudo. Tem um monte, as pessoas querem que você faça um monte de coisas boas.
Mas se você tentar fazer um monte de coisas boas, você perde de focar naquilo que é o melhor, naquilo que é o mais importante, naquilo que vai fazer mais diferença. O problema conosco é que Paulo faz uma coisa só, Jesus faz uma coisa só, mas nós queremos fazer 40 coisas. E é por isso que a gente vive nesse estresse com uma panela de pressão a ponto de explodir. Muitos de nós temos um potencial espiritual incrível. O problema é que muitos de nós nunca resolvemos essa questão, o que é realmente importante na nossa vida. E assim nós desperdiçamos o tempo em coisas que não contam, em coisas que não vão durar para a eternidade, em coisas que não são tão relevantes. Aí muitos acabam dizendo, porque eu não tenho tempo para ter uma vida devocional diariamente, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer parte de um pequeno grupo, eu não tenho tempo para me envolver no ministério, eu não tenho tempo para compartilhar a minha fé. E o que Deus quer que nós façamos é que estabeleçamos as prioridades dele e nos concentremos nessas prioridades. Certa vez um grupo de pessoas veio para Jesus, e eu vou parafrasear o que eles disseram. Eles disseram, Senhor, nós gostaríamos muito de servir-te, mas não temos tempo. E olha o que Jesus respondeu, Lucas 9:62. Olha o que Jesus responde àqueles que dizem que querem servi-lo, mas tem muitas coisas para fazerem. Ele diz, todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Todo aquele que não foca, não tem concentração naquilo que Jesus manda fazer, ele está dizendo, esse não serve, não está apto para o reino de Deus. Essas palavras são fortes. Isso descreve alguns de nós. Temos nos preocupado e pensado em muitas coisas, além das coisas que Deus quer que nós nos preocupemos. Quinto princípio que Jesus praticava, que fazia com que ele vivesse uma vida livre de estresse. Jesus praticava o princípio da meditação. E o princípio da meditação diz, devo fazer da oração um hábito. Simplesmente você ter o hábito de parar e ter um tempo a sós com Deus. Não só de falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas de ouvir, de se aquietar, aquieta o coração. Depois você fala com Deus. A oração é uma conversa com Deus, não é só você que fala, você também tem que aquietar o seu coração. A oração, ela é uma grande aliviadora de estresse. É como se fosse uma câmara de descompressão. Você está na pressão toda e você entra na oração e dá aquela aliviada. Quantas vezes eu não tenho que fazer isso, parar e dizer, espera aí. Vou para ali, aí para num canto e respiro fundo e Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes eu não peço nada, só peço misericórdia. E você tem aquele tempo ali com Deus e a respiração começa a voltar ao normal e você começa a ganhar o gás para continuar o seu dia. A oração é uma maneira de descarregarmos os nossos fardos. Uma das compreensões equivocadas que gera estresse é, eu estou ocupado demais para orar. Todos nós dizemos isso alguma hora. Estou ocupado demais para orar, tenho muito a fazer, amanhã eu tenho meu tempo com Deus. Nós fazemos isso várias vezes, e isso sempre dá errado. E quando você estuda a vida de Jesus, você descobre que não importa o quão ocupado ele estava, ele sempre tirava um tempo para estar sós com o Pai. Lucas 5, 15 e 16. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada. Aí diz, porém Jesus ia para lugares desertos
e orava. As multidões atrás dele, querendo ouvir dele, querendo ser curado, querendo tocar nele, e aí de repente ele desaparecia. Cadê Jesus? Saiu. Está onde? Sozinho, em cima do monte, distante, no seu tempo com Deus, recarregando as suas baterias. Meus amados, se Jesus sentiu a necessidade de estar sozinho para orar, certamente nós deveríamos fazer a mesma coisa. Mas não, nós achamos que somos mais fortes que Jesus. Eu posso passar uma semana inteira sem fazer isso? Não. Uma vez por mês está bom. Eu sou mais forte do que Jesus. Jesus precisava de um refúgio com Deus, mas eu não. Sabe, é muita prepotência de nossa parte achar que Jesus precisava desse tempo com Deus. Mas nós podemos viver sem esse tempo com Deus. A Bíblia diz: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Meus amados, para concluir, se você está estressado, há uma promessa incrível, fantástica, imperdível na Bíblia. É uma oferta que você não pode recusar. Jesus disse e deu essa oferta para qualquer pessoa que está afadigada, que está se sentindo fracassada, está se sentindo frustrada, ou que está cheia de medo. Essa oferta está em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. E às vezes a gente pensa que é só para os não crentes, mas quantos de nós, discípulos, precisamos tomar posse dessa promessa? E Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Isso também é para você. Sabe, nós que temos Jesus como nosso Senhor, nós não carregamos mais fardos de pecado, mas existem outros fardos que nós costumamos carregar. E o que Deus falou ao meu coração, enquanto preparava essa mensagem, é que se eu estou carregando um fardo pesado demais para eu carregar, esse fardo não foi Ele que pôs nas minhas costas. Porque o que Ele diz é: o meu fardo é suave, é leve. Se você tem carregado fardo pesado demais, esse não é o fardo que Deus colocou para você carregar. Porque Ele diz: o meu fardo é leve. Eu convido você para aceitar essa oferta de Jesus hoje. Deixe Ele aliviar os seus fardos. Deixe Ele carregar as suas cargas. Vivamos os princípios que Jesus viveu para termos uma vida menos estressada. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.